Pagani Huayra R, mais um sonho que se torna realidade. Horácio Pagani apresentou um State of Art das pistas lançado no circuito de Imola, na Itália, para apenas 30 clientes que desembolsaram 20 milhões de reais para acelerarem essa máquina. O engenheiro mecânico e consultor Henrique Pereira desmistifica alguns conceitos equivocados quanto à maneira de conduzir ou cuidar da manutenção dos veículos. E Marcelo Matos traz o balanço mensal da Anfávia e o impacto que a falta de peças pode provocar na fabricação de veículos. Tradicionalmente disputada em junho, as 24 horas de Le Mans, maior prova de longa duração do planeta, foi adiada para este mês e tem largada prevista para o próximo sábado, no dia 21 de agosto. Nosso maior representante das 24 horas de Le Mans, André Negrão, conversa com exclusividade com Máquinas na Pan e comenta a importância da prova para a indústria automotiva e as suas expectativas para a corrida. Para celebrar a primeira vitória da Porsche em Le Mans e o icônico 917, nós vamos trazer também para você o filme protagonizado por Steve McQueen nas 24 horas mais famosas do planeta. Destruição de carros com batidas frontais, laterais, traseiras e automóveis em queda livre. Com veículos em rota de colisão, nós vamos impactar você no programa dessa semana. Todos esses acidentes intencionalmente provocados em ambiente controlado acumulam um grande database para o desenvolvimento de materiais e equipamentos utilizados na segurança dos veículos e integridade física dos seus ocupantes. O crash test e sua evolução na linha do tempo da indústria automotiva. Esse será o tema que o jornalista Paulo Cruz, do Auto News de Campo Grande, vai abordar aqui no Máquinas na Pan. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos no Máquinas na Pan. Lembrando que você também pode assistir o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Conhecido por lançamentos exclusivos e séries especiais numeradas, Horácio Pagani apresentou ao mercado nesse ano o Huayra R, uma hipermáquina de 850 cavalos, desenvolvida para pista de corrida ao custo de 20 milhões de reais. Com a produção limitada a apenas 30 exemplares, esse super esportivo reúne os mais altos conceitos de engenharia automobilística e desenvolvimento aerodinâmico, com design que atesta o expertise tecnológico da Pagani Automobili. O coração dessa mais nova relíquia, criada por Pagani, é um V12 6.6 litros que atinge 9.000 giros com torque máximo de 750 Nm. O motor foi concebido com fascínio, romantismo e inspirado na simplicidade dos propulsores da Fórmula 1 dos anos 80, com atributos tecnológicos muito contemporâneos. O câmbio é sequencial de 6 velocidades, com trocas de marcha feitas através do pedal shift, localizado logo atrás do volante. Uma máquina que nos remete à tradição das 24 horas de Le Mans e campeonatos de protótipos dos anos 60 e 70 que marcaram uma era lendária no motorsports mundial. Com esse super esportivo, Pagani quebrou o paradigma do desenvolvimento de carros com prioridade na aerodinâmica e valorizou as linhas mais aerodinâmicas da Ferrari P4, Ford GT40 e Porsche 917, que aliam beleza, romantismo e audácia. 10 anos depois do lançamento do Zonda R, o conceito do Huayra é uma viagem no tempo com refinamento tecnológico e foco no futuro. O chassi, fabricado com carbo titânio de altíssima resistência, abriga uma robusta célula de sobrevivência integrada à parte central do carro, com estrutura frontal fabricada para absorver o impacto em caso de acidente.
Para honrar a performance máxima em pista, o Yaira foi projetado com uma otimização aerodinâmica do difusor traseiro, assoalho e desenho frontal que proporcionam 1.000 kg de downforce a 320 km por hora para colar essa máquina na pista, tanto em curvas de alta como de baixas velocidades. No cockpit, o encontro perfeito do prazer ao dirigir com a tocada segura do Yaira. No console central, o piloto tem acesso ao mapa do motor, suspensão e balanceamento da pressão dos pedais de freio. Uma centralina eletrônica trabalha em conjunto com a telemetria do carro para analisar a performance e com setups ajustados para diferentes tipos de pistas. Com arte e muita tecnologia, o Ateliê Pagani traz a experiência da pilotagem para um outro patamar e resgata a paixão pelos automóveis dos anos 60 com a tecnologia do futuro. Nesse mês aqui, a gente já deixou um grande obstáculo para trás, que para muitos é até assustador. Dia 13 de agosto e numa sexta-feira. Hoje a gente traz aqui no estúdio Henrique Pereira, engenheiro e consultor da indústria automotiva, para falar de outras crendices do mercado, mas principalmente da indústria automotiva, e ver se a gente também deixa isso para trás, né, Henrique? Seja super bem-vindo aqui aos estúdios da Panflix. Obrigado. Você acredita em Saci Pererê? Não, ainda não. Se bem que Botucatu tem uma forte crença. Você passa embaixo de escada, não? Se não tiver lata de tinta lá em cima, também não tem problema com isso. Então vamos ver se a gente consegue tirar algumas das crendices aqui. A gente recebeu aqui pela internet, né, pelo e-mail da Jovem Pan, uma pergunta que é muito recorrente, até bombou na internet. Se é aconselhável colocar óleo diesel na gasolina. E aí, Henrique? Poxa, Alex, essa aí é a moda do momento que está no TikTok e está causando uma série de discussões. Não se pode misturar diesel na gasolina. Começando que o ciclo gasolina e etanol, ele é um ciclo Otto. E o diesel tem o seu ciclo próprio, o ciclo diesel. Quando a diferença? Num ciclo Otto você tem uma faísca que depois da compressão do combustível ela se acende e gera a ignição do sistema. E no diesel não, diferentemente, ele não tem vela, não tem faísca. Ele tem autoignição apenas pela pressão e pela temperatura interna do cilindro. Então, quando você faz essa mistura e coloca justamente o diesel dentro da gasolina, diferente do que fala nos vídeos, que aumenta a octanagem, na verdade, octana é característica de álcool de gasolina. Cetana é característica de diesel. Então, você vai baixar a octanagem e o que acontece? Ele se autoigniza, ele tem uma autoignição antes do momento correto, o que ocasiona uma pré-ignição, rompendo o pistão, rompendo a biela e rompendo, inclusive, o bloco do motor. Então não faça essa mistura de forma nenhuma. Então é para deixar bem claro aí que flex é etanol e gasolina e nunca colocar óleo diesel. A próxima pergunta que a gente recebeu aqui, Henrique, eu vejo muito isso, principalmente quando pego a estrada e tem aquela neblina chata ou chuvinha, é o carro em movimento com pisca-alerta ligado. Então, o pisca-alerta, até por lei, ele não deve ser ligado em nenhuma situação com o carro em movimento. Ele só deve ser utilizado em paradas emergenciais ou numa parada total, para alertar justamente o motorista que vem atrás que o seu carro está parado, para que ele tome uma ação de frear ou de desviar do seu carro. Uma vez que você acende o pisca-alerta em movimento, esse motorista pode achar que você está realmente parando, frear antes da hora, desviar em momento errado e, na verdade, o trânsito está fluindo. Você só está querendo chamar a atenção do carro de trás para uma neblina. Não faça isso. O pisca-alerta só deve usar com o carro parado ou numa emergência. Henrique, outra aqui, que aparece as duas situações na internet, rodízio em X. E dizem, antigamente era em X, hoje já não é mais, que história é essa? O rodízio dos pneus em X. Os pneus é interessante de você rodiziá-los para poder ter um desgaste igual nos 4 pneus. Os pneus sempre se desgastam mais ou na frente ou na roda tracionada. Então, quando você tem uma roda tracionada na frente e ainda você tem dando a direção, você vai ter um desgaste muito grande. Então, se troca os pneus. O melhor rodízio para ser feito, o que eu faço, é trazer as duas rodas de trás para frente e levar as da frente para trás no mesmo lado. Principalmente porque hoje existem pneus unidirecionais que só viram numa determinada direção. Ou pneus até com designs diferentes que não podem nem ser trocados de lado. Eles têm que ser montados naquele lado e naquele lado deve ficar até o fim da vida do carro. Quando se fala em rodízio em X, trazer pneus da roda traseira para frente ou vice-versa, você pode ter um desgaste totalmente irregular. E se for um pneu unidirecional
ou um pneu especial, você vai perder esses pneus rapidamente. Então, rodízio, a princípio, a melhor das condições é fazer eles do mesmo lado do carro. Henrique, essa aqui eu fazia muito quando era moleque e depois levei uma bronca do meu pai falando que era uma grande besteira. Banguela na descida. Hoje a gente tem tanto o câmbio manual quanto o automático. No manual é colocar lá no banguelão e no automático é deixar no N de neutro. Isso não é legal, né? Não, isso aí no passado, e bem no passado, talvez quando você fizesse esse tipo de brincadeira, o carro era carburado, então você colocava ele em ponto morto, porque aí o carro cairia para marcha lenta e teoricamente você tinha uma economia de combustível. Mas nos dias de hoje, com injeção eletrônica, se você está numa descida e o motor ele se desliga automaticamente, ele para de jogar combustível e para o funcionamento efetivamente do motor. O que está economizando muito mais do que se eu colocar esse carro em neutro, ele vai para marcha lenta e vai ficar mantendo o carro em marcha lenta, ou seja, gastando combustível. Um risco que existe muito grande é desse carro se desligar nesse movimento. Você põe em marcha lenta, ele apaga. Imediatamente você vai perder a direção hidráulica, o freio e vai ficar um risco muito grande. Afora o desgaste mecânico que você vai ter nos freios. Porque uma vez que o carro estando em marcha lenta, ou no neutro, ou na banguela, como a gente chamava, você vai ter que usar muito mais o freio para segurar esse carro. Você vai estar dispensando o freio motor. Então não recomenda-se a banguela mais, isso desde a implementação dos carros com injeção eletrônica. Henrique, essa agora aqui, ela parece uma pegadinha, porque eu já usei para desentupir pia, mas nunca radiador, ou melhorar a condição do radiador. Coca-Cola no radiador. Você já ouviu isso? Já ouvi esse mito também, roda pela internet. Eu particularmente prefiro a Coca-Cola para beber, mas tem gente que inventa. Hoje em dia a Coca-Cola parece mais do que o antigo Bombril, mais de 1000 utilidades. Olha, a Coca-Cola é ácida, ela é gasosa. Então, sem dúvida, quando você desentope a pia da sua casa com a Coca-Cola, ela tem algum efeito. Mas o radiador do carro, principalmente se ele estiver montado no carro, isso é um risco absurdo. Porque a Coca-Cola ela vai entrar não só no radiador, mas para dentro dos canais do motor, para o reservatório de expansão e vai gerar uma goma, ela imediatamente se carameliza. Tenta colocar Coca-Cola na nossa casa numa panelinha e ferver, você vai ver o caramelo formando. Não é isso que você quer dentro do seu motor. Alguns mecânicos dizem que tiram o radiador do carro e fazem a limpeza com Coca-Cola. Talvez funcione, mas existem no mercado produtos muito mais eficientes e indicados para a limpeza de radiador. Então esquece essa invenção da Coca-Cola, põe ela na geladeira, beba com a sua família, que é muito mais interessante. Tá certo. Henrique, super obrigado por todas essas dicas aqui, super importantes, né? E desmistificando alguma dessas crendices da internet. Obrigado mesmo, amigo. Obrigado você, Alex. Até a próxima. Valeu. No próximo sábado, dia 21 de agosto, será dada a largada para a maior prova de longa duração do planeta, as 24 horas de Le Mans. O piloto da Alpine, André Negrão, é o nosso convidado para falar das suas expectativas para a corrida. André, qual que é a sua leitura sobre a prova de longa duração mais importante do ano? Fala pessoal, tudo bem? Com certeza a prova mais importante do ano está chegando, que é Le Mans, e a prova mais difícil também, por ser uma 24 horas, onde você tem que sobreviver e tentar fazer tudo certo, não ter nenhum problema no carro. Para eles e para nós pilotos, com certeza é uma honra fazer parte dessa história, fazer mais uma vez aí Le Mans. Para os franceses, com certeza é a prova, eles falam que é mais importante até do que o campeonato. Vencer Le Mans, às vezes é tão mais importante do que ser campeão mundial. Para o esporte, isso vale muito, né? Cada segundo, cada hora dentro dessa pista é uma coisa fantástica. A gente começa de manhã, vai chegando pra noite e depois a gente tem o nascer do sol, que é fantástico. E com certeza aí vai ser uma prova difícil, tentando combater aí as Toyotas. Vai ser uma prova de resistência e vamos ver aí se a gente consegue fazer um resultado legal pro Brasil. Realmente, André, uma prova difícil de resistência. Qual então o grande desafio? Com certeza é sobreviver, tentar fazer tudo certo, no momento certo, tentar escapar de qualquer batida que possa acontecer, tentar ficar o mais próximo do líder, que no nosso caso é a Toyota, e tentar trazer um bom resultado para a equipe, para a Renault, para a Alpine. Essa é a coisa mais importante nesse momento. E fazer um bom trabalho. Esse também é uma coisa fundamental no qual a gente precisa muito fazer.
Qual a importância de Le Mans, André, para as montadoras? Bom, a importância de Le Mans para as montadoras, para as fábricas também, é mostrar o quão rápido um carro de fábrica pode ser, durabilidade dele, né? Porque se a gente pensar que a gente percorre aí de 4 a 5 mil quilômetros com potência total e esforçando o carro ao máximo e mostrando toda a tecnologia que esses carros têm, né? Eu acho que é a parte mais importante, tanto para as construtoras quanto para os times pequenos também, né? Isso é importante lembrar que Le Mans não é só a corrida e sim a sobrevivência que você tem que ter durante as 24 horas. Para finalizar, André, qual a sua expectativa então para a corrida? A expectativa é grande, vai ser uma prova difícil. A gente conseguiu evoluir bastante o carro de Monza para cá, acertar um pouquinho mais a parte do BOP, que é uma restrição que a gente tem que seguir para deixar igual nós e as Toyotas. Vai ser difícil com certeza. Vamos tentar o máximo e tentar aí colocar o Brasil no topo do pódio e vamos ver. Valeu, pessoal. Grande abraço. Para colocar agora você no clima da mais emblemática prova de longa duração do planeta, o Máquinas na Pan dessa semana vai mostrar para você os bastidores do filme mais icônico sobre corridas de automóveis, 24 Horas de Le Mans. Good afternoon, ladies and gentlemen. On this circuit, the world's most famous motor race is run. For 24 hours each year, men and machines are put to the supreme test. Então se ajeita bem no sofá, porque um dos maiores ícones de todos os tempos dos filmes de ação de Hollywood é o protagonista desse clássico das pistas, Steve McQueen. 55 carros, 110 pilotos e as 24 horas mais poéticas do planeta, Le Mans. Esse foi o tema escolhido pelo piloto e ator estilo rebelde de Hollywood, que dispensava dublês nas cenas de ação para curtir uma das suas maiores paixões, o cockpit de um carro de corrida. Most famous motor car race in the world, the 38th running of the Grand Prix of Endurance and Efficiency, the 24 Hours of Le Mans. Com o sucesso de Bullitt, lançado em 1968, Steve McQueen levou a sua fama de rebelde da rua para as pistas e para as gravações também, com exigências que para ele Le Mans fosse tão fiel quanto a mais tradicional prova de longa duração do automobilismo mundial. O filme retrata o duelo entre o Porsche 917 e as Ferraris 512S, que marcaram o início dos anos 70 nas provas de longa duração. Com seus principais takes captados por 20 câmeras durante as 24 horas de Le Mans de 1969, o realismo com cenas de uma corrida de verdade foi preservado. Os atores só entraram em cena no ano seguinte, com as filmagens durante a prova de 1970, sem público e com captação de imagens mais fechadas nos carros e no pit lane. O diretor John Sturges, que já tinha trabalhado com Steve McQueen em 7 Homens e um Destino e Fugindo do Inferno, foi escolhido para dirigir o blockbuster Le Mans. Com o início das gravações, as diferenças entre Sturges e McQueen vieram à tona. O diretor queria um roteiro mais pasteurizado e formatado para Hollywood, enquanto o ator buscava o realismo da pista de corrida e não demorou então para que Leo Katzin assumisse a direção do filme. Katzin seguiu à risca a orientação de McQueen e praticamente reedita o cinema mudo, com os últimos 37 minutos de filme ambientados somente pela trilha sonora e roncos motores, sem qualquer diálogo entre os atores. O Porsche azul celeste da Gulf Oil foi a grande estrela do filme. O modelo 917 venceu a prova em 1970, mesmo ano das filmagens, com a dupla Richard Atwood e Hans Hermann marcando a primeira vitória da marca alemã na categoria em 1970. Todas as Ferraris em cena foram emprestadas de um distribuidor belga, já que Enzo Ferrari se recusou a ceder os seus carros para o filme, que tinha na bandeirada final a vitória de um Porsche. O modelo 908 de Steve McQueen, utilizado como câmera car, precisou se classificar de verdade para as 24 horas de Le Mans para estar na pista durante a corrida. Andou tão bem que chegou a ocupar a 8ª posição e só não terminou na 2ª colocação devido às constantes paradas nos pits para a troca das baterias das câmeras.
Um dos takes mais realistas da corrida foi obtido com a instalação de uma câmera na janela lateral do Porsche 917, com captação de cenas inéditas do cinema, com o carro em alta velocidade e depois com a parada nos boxes em plano sequência. O mesmo recurso de filmagem foi utilizado para dar um realismo à cena onde o Porsche evita o acidente com o carro mais lento na pista, para depois se chocar inúmeras vezes no guardrail até ficar completamente destruído. Com estilo próprio e pilotos de verdade e sem qualquer roteiro, Le Mans se tornou um cult movie do automobilismo que, ao lado de Grand Prix, é o filme de corridas mais assistido de todos os tempos. Se por um lado Le Mans está em alta nessa semana, o setor automotivo trava a produção de veículos por falta de peças nas fábricas do Brasil. Marcelo Matos acompanhou o balanço mensal da Anfávia e traz mais informações. A indústria automotiva brasileira estima que deixou de fabricar 120 mil veículos no primeiro semestre pela falta de peças. Fator que explica a queda de 2% na produção em julho, sobre o mês anterior. Foram montados 163 mil carros comerciais leves, caminhões e ônibus. O cenário brasileiro se repete no mercado mundial de veículos pelo desabastecimento dos semicondutores. Neste momento, a Fiat, Chevrolet e a Volkswagen estão com a produção total ou parcialmente paralisada, um indicativo de que a retomada econômica do setor não virá em 2021, analisa o presidente da Anfávia, Associação das Fabricantes de Veículos, Luiz Carlos Moraes. Eu acho que a gente vai ter um nível de estoque bem justo, como a gente está rodando. Eu não vejo, no curto espaço de tempo, uma alteração substancial. Eu acho que a gente vai ter um normal, provavelmente, no segundo semestre do ano que vem, quando a gente tiver um sistema de produção, cadeia global de produção mais estabilizada. A gente acompanha, eu, Saltini, aqui, a gente acompanha os nossos colegas das outras montadoras. É um desafio, todo dia de manhã, entra o pessoal da logística, tem o estoque para essa peça 10 dias, para esse eu tenho 5 dias, para esse eu tenho 2 semanas. Cada caso é um caso, cada caso é uma história, e tem material produzido no Brasil com desafios, material importado com desafio. A gente está monitorando o que está acontecendo no fornecedor lá fora, ou o material que vem da nossa matriz. É um grande desafio. A Anfávia aponta que os estoques atendem a 15 dias de vendas, um dos mais baixos da história. No indicativo da economia brasileira, o segmento de caminhões mantém resultado positivo puxado pelo agronegócio. 14 mil unidades produzidas, uma alta de 1,1% sobre junho e 117% sobre julho de 2020. Luiz Carlos Moraes ressalta que o ambiente político brasileiro também não ajuda e toda vez que um novo projeto é apresentado às matrizes, os cenários do país são ressaltados, com impactos negativos que podem tornar a retomada mais lenta do setor. Já a FenaBrave, a Federação das Concessionárias, aponta que as vendas de veículos recuaram 3,8% em julho, 175 mil unidades, na comparação com o mês anterior, também em razão da falta de modelos nas lojas. No ano, os licenciamentos de carros comerciais leves, caminhões e ônibus somaram 1.250.000, uma alta de 27% sobre 2020. E para encerrar o programa dessa semana, e de forma muito impactante, eu convido o jornalista Paulo Cruz do programa Auto News de Campo Grande para comentar a destruição de carros como laboratórios e desenvolvimento da segurança dos ocupantes dos veículos. Os carros mais resistentes, com carrocerias mais fortes, são também os mais seguros, Paulo? Seja super bem-vindo mais uma vez ao Máquinas na Pan, meu amigo pantaneiro. Alex, que privilégio estar aqui com vocês na Jovem Pan. Muito legal essa parceria. Você vai se lembrar com certeza, meu amigo, e os mais antigos também, um tempo onde a gente batia na lataria do carro, né, e falava assim, puxa, esse carro é forte, esse carro é robusto, mas será que isso tem a ver com a segurança que a gente tem, principalmente dentro do veículo? Nessa matéria que a gente vai te mostrar agora, a gente vai ver como as carrocerias evoluíram a serviço da segurança. A primeira pessoa reconhecidamente morta em um acidente automobilístico do mundo
foi Brigitte Driscoll, atropelada por um veículo no Reino Unido, no ano de 1896. Testemunhas disseram que o veículo estava a uma velocidade tremenda, algo em torno de 12 km por hora, o dobro do que era permitido naquele tempo. Isso fez com que os fabricantes começassem a pensar em tornar seus carros mais seguros. Com o passar dos anos, a situação se complicou. Com mais carros em circulação e com leis de trânsito praticamente inexistentes, as mortes aumentaram. Por volta de 1930, os fabricantes decidiram que era preciso fazer algo mais eficaz para evitar mortes e as sequelas nos acidentes. Foi aí que surgiram os primeiros testes simulando colisões, os chamados crash test. O problema é que era difícil medir a gravidade desses acidentes no ser humano, já que não havia tecnologia disponível. Tentaram usar cadáveres, o que não deu muito certo, por conta da pouca disponibilidade de corpos em condições para os testes. Depois tentaram usar porcos e até chimpanzés, o que também, claro, não deu bons resultados. Somente no fim dos anos 40 é que surgiram os dummies, bonecos que se assemelhavam ao ser humano e que podiam dar melhores parâmetros das consequências dos impactos nas pessoas. O conceito de carro seguro naquela época era o que sofresse menores avarias nas colisões. Nessas imagens de testes em carros da Ford, dá para perceber que a lataria amassava pouco nas batidas. Já os ocupantes eram arremessados violentamente contra o painel, aumentando muito as lesões. Esse conceito de carroceria forte, com o avanço dos laboratórios e das técnicas de medir impactos, deu lugar às carrocerias deformáveis, que absorvem os impactos, causando menor desaceleração no corpo dos ocupantes e, consequentemente, menores danos. O que temos hoje são carros que amassam muito, o que não significa fragilidade, mas tecnologia. Os testes são feitos hoje em modernos laboratórios, com equipamentos que custam milhões de dólares. Um boneco dummy pode custar mais de R$500 mil, dependendo dos sensores que são instalados nele. Um teste completo pode superar facilmente R$1 milhão. Os resultados de todo esse investimento são simulações perfeitas, onde tudo pode ser medido. E há vários tipos de testes. Esse aqui simula o impacto traseiro e as consequências no pescoço dos ocupantes. Assim, pode-se projetar encostos de cabeça que evitem o chamado efeito chicote, quando a cabeça é projetada violentamente para trás. Nesses outros, o veículo colide a cerca de 64 km por hora contra uma barreira indeformável. O resultado impressiona, mas como podemos ver, o habitáculo onde ficam o motorista e passageiro permanece preservado. Mas na prática, a velocidade dos carros no momento dos acidentes é geralmente muito maior, principalmente nas estradas. Um veículo a 120 km por hora, por exemplo, colidindo frontalmente com outro na mesma velocidade, é como se o carro fosse arremessado a 240 km por hora contra uma parede de concreto. Difícil sobrar algo inteiro. Não há freios ABS e nem carroceria deformável que salve as vidas de quem está a bordo em uma situação assim. Para que não fique dúvida nenhuma quanto a isso, você vai ver agora um crash test entre um carro antigo e um carro novo. Qual será que é mais seguro para os seus ocupantes? Essas imagens que mostram o choque frontal de um Chevrolet Bel Air 1959 contra um Malibu 2009 deixam claro que a lataria forte não está associada à segurança. No
choque, o boneco que simula o motorista do Bel Air bate com a cabeça no teto e acaba preso em meio às ferragens. Já no Malibu, o motorista se choca contra o airbag, mas consegue ficar no seu assento, com muito mais chances de sobrevivência. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vai lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan.